Fala pessoal, eu sou o Renan do canal DAP Cursos e esse é o nosso primeiro vídeo de conteúdo direto ao ponto. Esse é o objetivo do nosso canal, levar um conhecimento prático de alto nível de forma simples e direta, sem muita enrolação. E hoje a gente vai começar aqui com uma apresentaçãozinha de MATLAB. Vamos direto ao ponto, mostrando como se faz um plot e como configurar visualmente por meio de código e por meio da interface gráfica do MATLAB, como configurar o gráfico, como chegar aí montar um gráfico bonito. Bom, e eu sempre começo meus códigos com uns comandos de inicialização, onde eu tenho o comando clear all, que ele será responsável por apagar essas variáveis aqui no workspace. Então se eu vier aqui e dar um clear all, essas variáveis aqui vão sumir, então ele vai limpar essas variáveis. O segundo comando é o close all, que é uma função que fecha janelas. Por exemplo, se eu tenho um gráfico aqui, esse comando ele vai fechar o gráfico automaticamente. E o comando CLC, que ele vai limpar a minha tela aqui. Bom, então feita essa inicialização, a gente começa aqui com umas funçõezinhas básicas. Funções. Eu vou chamar uma função x1, onde eu vou setar de forma manual os comandos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim é a forma básica de fazer um vetor no MATLAB. Aqui o y, onde eu vou colocar aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Beleza. Eu vou criar também uma segunda função x2, que será a mesma função de cima, só que de uma forma mais automática. Então eu vou criar um vetor de 0 pulando de 1 em 1 até o número 10. E aí eu crio o meu vetor y2. Eu vou usar aqui uma função rand, criar uns elementos. Futuramente eu explico melhor, eu falo melhor sobre essa função rand. Eu vou multiplicar ela por 100 e vou arredondar para eu ter valores aí até 100, né? Então vou ter um vetor com 11 elementos que varia aí até 100 o valor de cada elemento. Por fim, eu crio uma função x3 que será igual ao meu x2. Crio também um y3 que eu vou chamar aqui uma exponencial de x2 vezes 0,5. eu vou colocar aqui. Bem, então se eu der um run aqui, faltou um n. Se eu der um F5 aqui, ele vai me mostrar aqui as três funções, né? x1, y1, x2. Cadê o x2? Tem um ponto e vírgula aqui. Então vou dar um outro F5. E aí eu vou ter aqui x1, y1, x2, y2, x3, y3. Para eu sumir com esses valores aqui, é só eu botar ponto e vírgula em cada função. E aí eu vou dar um F5 e vai sumir, beleza. Agora vamos à função plot. Plota gráfico. Eu vou começar então criando uma janela de figura e plotando dentro dessa janela o meu x1, y1. Vou dar um F5 aqui, ver se está tudo certinho. Pronto, ele criou aqui o meu eixo y aqui, o meu eixo x e jogou os valores nesse gráfico aqui. Agora eu vou usar o comando hold on para ele segurar os outros gráficos, o gráfico de x2, y2, x3, y3 nessa mesma janela aqui, nessa mesma figura que eu estou trabalhando. Então dei o hold on, plot x2, y2 e plot x3, y3. Bom, então ele já jogou aqui de maneira não muito organizada, não muito bonita as três funções, mas elas estão aqui. Agora a gente vai aprender a deixar esse gráfico um pouco mais apresentável. Começando aqui com comandos básicos, que seria o título, né? Vou adicionar um título.
do gráfico. Vou adicionar também aqui xlabel, um nome no eixo X, nome eixo X, e um nome no eixo Y, label nome eixo Y. Beleza? Agora eu vou dar um F5. Então perceba que agora nosso gráfico já tem um título, já tem um nome no eixo X e um nome no eixo Y. Agora a gente vai aprender a mexer nas linhas dos gráficos. Então aqui eu posso mudar, por exemplo, a cor de cada gráfico. Eu posso colocar, por exemplo, se eu quiser botar tudo azul, eu venho aqui e coloco B. Logo na sequência, bota X1, Y1, B, X2, Y2, B. Então eu estou mostrando aí na janela agora o atalho que vocês têm que colocar para cada cor. Então, como a gente pode ver, R seria para vermelho, Blue para azul. Se eu colocar, por exemplo, K, ele vai gerar um gráfico preto, certo? Bom, feito isso, a gente agora vai mexer nos marcadores desses gráficos. Então aqui você pode ver que é uma linha contínua, então ele está simplesmente ligando um ponto com o outro, mas eu posso, por exemplo, colocar uma linha tracejada, que aqui, como você pode ver, o vermelhinho ficou tracejado. Posso colocar um marcador, como por exemplo o asterisco, ou então eu posso colocar os dois. Vou botar um tracinho em asterisco, ele vai botar tanto a linha quanto o asterisco. Então aqui a gente tem o primeiro gráfico, que seria essa linha tracejada, né, em vermelho. O segundo gráfico, que seria os pontinhos azuis. E o terceiro gráfico, que seria essa linha mais os pontinhos pretos. Para identificar os gráficos, a gente usa o comando legend. E dentro desse comando a gente vai colocar as três legendas aqui. Então vou colocar curva 1, curva 2 e curva 3. Beleza? Bom, vou dar um F5 aqui de novo. E aqui a gente já pode ver a legenda aqui, da curva 1, da curva 2 e da curva 3. Bom, agora para editar a fonte desses gráficos, eu tenho duas formas. Ou eu posso vir nessa janelinha aqui e dar um clique. Aí o programa vai me mandar para uma interface gráfica, onde eu posso editar aqui manualmente cada item do meu gráfico. Então eu posso vir aqui na apresentação das curvas, eu venho aqui, por exemplo, em fonte e eu altero manualmente aqui, vou botar 15. E aí você pode ver que os nomes do eixo X, do eixo Y, do título e da legenda ficaram maiores. Se eu botar aqui 20, eles ficam maiores ainda. Vamos deixar 15. Para eu mudar o tamanho das curvas, eu tenho que clicar em cima dela, vir aqui, mudar o tamanho da linha e o tamanho do marcador. Então, como essa linha aqui eu não tenho marcadores nessa linha vermelha tracejada, então eu vou vir aqui só na linha e vou colocar, por exemplo, 2. E aí você pode ver que a linha ficou mais grossa. Já nessa segunda curva, onde eu só tenho marcadores, eu vou vir em marcadores e vou botar aqui, por exemplo, 15. E aí os meus marcadores vão ficar grandes. Nessa terceira curva, em que eu tenho tanto linha quanto marcador numa mesma curva, eu edito os dois. Então vou botar 2 em linha e 15 em marcadores. E aí eu aumento o gráfico. Para voltar para a interface anterior, você só clica nessa janelinha aqui e ele já vai voltar para cá. Deixa eu diminuir. Pronto, então a gente já tem o nosso gráfico aqui bonitinho, beleza. Só que a gente editou o gráfico, só que quando a gente der um F5 aqui, esse comando close all, ele vai fechar esse gráfico e vai rodar o programa todo novamente. Então todas as configurações que a gente fez aqui no gráfico foram perdidas e o gráfico voltou a ser como era antes. Então, para a gente editar aqui, como que a gente faz? Bom, olhando então para essa curva tracejada aqui, a gente sabe que ela não tem marcadores. Então eu tenho que ver o tamanho,
a espessura dessa linha, eu tenho que aumentar. Então eu vou usar o comando line width, vou colocar ele entre aspas simples e vou vir aqui e colocar 2, que é o valor que a gente tinha colocado. Na segunda curva ela não tem tracejado, ela só tem um marcador. Então eu vou vir aqui na curva 2, no plot da curva 2, vou colocar aspas simples, marker size e vou colocar 15, que era o valor que a gente tinha colocado antes. Nessa curva 3 eu tenho tanto a linha quanto os marcadores, então eu tenho que usar os dois comandos para que eu possa aumentar o tamanho dos dois. Então eu vou colocar line width entre aspas simples, colocar 2 e marker size aspas simples 10. Beleza, vamos dar um F5 aqui agora para ver o que acontece. Bom, como a gente pode ver, as curvas elas já aumentaram, você vê que ela já está com um tamanho maior, só que a gente ainda tem um problema aqui, né, que é o título, os nomes e a legenda, que ainda são muito pequenos. Então você apresenta, fica um negócio até desproporcional, que os marcadores são muito grandes, mas os nomes estão muito pequenos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse comando aqui, set gca font size, e vamos colocar aqui o valor de 15 e dar o F5 para ver. Bom, então agora o nosso gráfico já ficou mais apresentável, ficou tanto os marcadores quanto as linhas quanto os nomes grandes e um gráfico mais apresentável. E esse daqui é basicamente o código padrão que eu uso para fazer os meus gráficos. Então eu posso aumentar o tamanho dos eixos, posso diminuir o tamanho dos nomes dos eixos, botar 5. Isso já tudo em código, então não corre o risco, por exemplo, de eu dar um F5 e perder a formatação, assim como aconteceu quando a gente editou aqui na interface gráfica. Então é isso, o que eu queria apresentar para vocês hoje era isso. É um código que eu uso muito nas minhas aplicações e eu tenho certeza que também vai te ajudar muito. E o propósito do nosso canal é basicamente isso aí. Um conteúdo direto, de qualidade, que tem o objetivo de facilitar aí sua vida de estudante. Se esse vídeo te ajudou, então deixa seu like, se inscreva no canal. Em breve aí estaremos postando mais vídeos.